Vocês conhecem, todo mundo conhece a passagem de Pedro andando sobre as águas, né? Pedro, ele tinha os olhos fixos em Jesus. E o vento estava ali. A hora que Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, Pedro afundou. Ainda bem que quando Pedro estava afundando, Pedro gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão. Eu quero olhar para você, eu quero falar para você hoje. Pode ser que você esteja olhando hoje, muitas vezes, quando eu também muitas vezes olho e Deus me chama a atenção, porque também sou humano, como você, tenho medos que nem você. E quantos homens e mulheres de Deus tiveram medo? Quantos homens na Bíblia? Elias teve medo, Eliseu teve medo, Jonas teve medo. Elias, quantos profetas da Bíblia tiveram depressão? Mas Deus está chamando a nossa atenção hoje. Deus está chamando a minha atenção. Gente, quantos de nós hoje estamos nos afundando porque nós estamos olhando para a tempestade, tiramos os olhos de Jesus? Eu quero convidar você hoje a colocar os teus olhos em Jesus. O Senhor está estendendo a mão dele. O Senhor está falando: coragem, sou eu, não temas. Pedro falou assim: és tu, Senhor, me manda caminhar sobre as águas. Então vem, Pedro. Como é seu nome? Como é seu nome? Venha, venha. O Senhor está falando para você. Apesar desta tempestade estar balançando, apesar da tempestade estar balançando, da sua vida estar balançando, gente, você não pode parar agora. Você não pode parar nessa tempestade. Você não pode ficar no meio da tempestade. Olha para Jesus. O Senhor está falando com muita gente nesta noite. Olha para Ele. Senão nós vamos nos afundar. Senão você vai se afundar. Para de olhar para os problemas. Ah, mas Deus faz a parte dele. Mas as pessoas não. Esquece as pessoas. Esquece as pessoas. Quando Deus opera milagres, os médicos também não podem fazer nada, mas Deus opera. Então olha para Deus hoje. Olha para Deus. Para quem você está olhando? Para que você está olhando? Se nós desviarmos um pouquinho o nosso olhar de Deus, nós afundamos. Eu estava com ansiedade ontem. É tanta situação e você vai ficando preocupado, não tem como. Você vai se preocupando, E aí, se a gente não ficar esperto, se a gente não permanecer na presença de Deus, a gente não aguenta. Então, fica a dica, gente, né? Busca Deus, busque a Deus. Só Ele é a nossa força, só Ele vai nos ajudar a sair de toda essa situação. Isso. Se for possível, pare de assistir noticiários, se não te faz bem. Né? A gente tem que saber, não estou falando que a gente não tem que estar informado, mas às vezes nesse momento não faz bem para você. Deixa eu falar. E o fato de você estar com ansiedade não quer dizer que você é um fraco, uma fraca. Não. Primeiramente, toda a história de vida sua, né? A gente não conhece a sua história de vida. Só Deus sabe o que você já viveu, já passou. E o próximo momento, o tempo que nós estamos vivendo traz essa ansiedade. E muitas vezes, como cada um está passando esse tempo, quantas pessoas estão só? Quantas pessoas estão exiladas dentro da sua própria casa, que não pode ter contato com ninguém? E então, não tem ninguém que possa partilhar, que possa contar os seus medos, as suas angústias, né? Porque é tão triste você não ter com quem partilhar muitas vezes. E isso vai também criando ansiedade na gente. Então tira toda a condenação. Ou às vezes tem os outros falando que você é fraco, lá você é fratento, lá o pessoal usa muito essa expressão, fratento, né? Não sei nem o que é isso. Mas larga a mão, né? Não, você não é fraco. Não. Você está passando por um momento difícil. Às vezes hoje Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção. Para de olhar para o problema. Olha para mim. Se nós não criarmos uma vida de oração, de intimidade, de rezar dentro de casa, né? Você tem rezado o terço? Você tem lido a palavra de Deus? Os programas que você tem assistido na televisão, você tem assistido televisão católica, você tem assistido Canção Nova, Rede Vida, Século XXI, tem assistido a Santa Missa? O problema é com quem nós temos nos alimentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero convidar você, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos e fala assim: Senhor, cuida de mim. Senhor, cuida de mim nesta noite. Senhor, cuida da minha casa. Senhor, cuida da minha família. Senhor, cuida da minha crise de ansiedade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, gente, alguns sintomas da ansiedade, alguns sintomas das pessoas que têm ansiedade. Eu vou partilhar rapidinho, acho que são 14. Então, ó, enxergar perigo em tudo. Em tudo a gente começa a ver perigo. Por exemplo, a mãe, o pai, o filho sai de casa e já fica imaginando: meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, tudo que vai fazer, a gente vê perigo em tudo aquilo, em tudo. Então, é um sintoma da ansiedade. Assaltar a geladeira ou descontar a preocupação no doce. E isso também é uma das características, né? A pessoa, ela fica ansiosa. Até hoje eu ouvi uma pregação que a pessoa falava assim: a pessoa vai lá na geladeira, ela vê que não tem nada, não tem um doce, não tem nada. Ela sai, daqui a pouco ela volta lá na geladeira de novo procurando. Aí ela sai, ela volta e ela fica ali. A ansiedade é tão grande que ela fica procurando suprir esse vazio que ela sente. Ela fica procurando suprir esse vazio através da comida. Alterações no sono, sofre com tensão muscular, ter medo de falar em público, preocupar-se em excesso, ficar à beira de um ataque de nervos, conviver com medos irracionais. Eu vou falar rapidinho desse daqui, medos irracionais. Por exemplo, uma pessoa partilhava comigo ontem que ela com síndrome do pânico, ela entra em desespero, um desespero tão grande que ela mora no 15º andar, que ela tranca toda a casa dela e parece que alguém vai entrar pela janela. Como que alguém vai entrar pela janela no 15º andar, né, gente? Não tem como. Então, esse tipo de coisas, né, que a gente fala, que é esses medos irracionais, coisas que a gente sabe que não vai acontecer, mas que isso, a gente convive com isso o tempo todo. Apresentar inquietação constante, a pessoa fica balançando, a pessoa fica ali o tempo todo inquieta, né, ansiosa. Sofrer com sintomas físicos, quando ataca o nosso físico. Pensamentos obsessivos, que, né, entra também de tipo enxergar perigo em tudo, né? Perfeccionismo. Então tem pessoas que na ansiedade ela desenvolve um perfeccionismo. Ela fica com aquela mania de limpeza, com aquela mania de tudo ter que ser perfeito para ela. Então é uma das características também. Problemas digestivos e gastrointestinal. Esse, gente, eu falo assim, a maioria das pessoas que tem problema de ansiedade, ela vai ter problema de estômago, ela vai ter úlcera, ela vai ter gastrite, ela vai ter esofagite, ela vai ter intestino preso. Então, assim, a primeira coisa que afeta, parece que no nosso organismo, é o nosso estômago e o nosso intestino. Então, essas são um dos sintomas da ansiedade. Assim, a gente quis falar para quê? Porque se você sente isso, você pode estar se identificando e falar: não, então eu vou tratar a minha ansiedade a partir de agora. Dr. Rocco Savioli, ele é cristão, né? O pessoal que acompanha a Canção Nova sempre tá lá, a doutora Gisela Savioli também. E o Dr. Rocco Savioli, ele é cardiologista, né? E muitas vezes ele fala que chega pessoas lá no consultório dele, parece que vai ter um ataque do coração, tá tendo um infarto, um AVC, uma parada cardíaca, e na verdade a pessoa está com uma crise de ansiedade,
né? Então você vê quão grave que é e como nos confunde, né? Então a gente precisa acalmar um pouquinho, tranquilizar a graça de Deus. E eu queria, antes da gente entrar na palavra, eu queria partilhar algo rapidinho da questão da ansiedade. Um perigo, gente, um perigo que gera ansiedade é a pessoa criar, eu quero falar isso principalmente para os pais hoje, né? Para quem é pai, para quem é mãe. Você cria expectativas demais no seu filho, você vai falando, nossa, que você vai, né? Então a gente fica esperando muito e a gente vai colocando aquilo. Então, gente, isso é um perigo, por quê? Porque a pessoa, ela vai se sentir culpada, porque se ela não conseguir fazer aquilo que você projetou para a vida dela, ela pode se frustrar pro resto da vida dela. Ela pode sofrer por falar assim, nossa, esperaram tanto de mim e eu não pude ser aquilo que falaram que eu ia ser. Então é um cuidado que a gente tem que ter muito, por exemplo, quem tem funcionários, quem tem empresa, essas coisas, a gente tem que tomar cuidado para não colocar uma sobrecarga em cima dessas pessoas e que elas não possam cumprir aquilo que a gente projetou, né? E aí acaba se tornando pessoas frustradas. A ansiedade, ela tem uma raiz. Então, assim, você tem que saber de onde que vem essa raiz, a raiz dessa ansiedade. Então, ela pode ser intrauterina, ela pode surgir na infância, pode ser um trauma, né, de muitas coisas que você quer fazer, que você está buscando e você não dá conta de fazer tudo muito bem feito, e é onde vai criando essa ansiedade. E tem 3 tipos de ansiedade. É a raiz genética, que é herdada dos antepassados, né, que a pessoa ela já vem com essa genética de ansiedade. A orgânica, que é fruto de estresse, uma vida intensa, a gente não vai entrar nisso, né, mas para quem não esteve, para saber. E a factual, gerada de um fato, uma traição, uma enfermidade, expectativas criadas em relação a alguém, uma decepção e por aí vai, né? O momento que nós estamos vivendo hoje, né? Sim, esse vírus, né, que isso daí é uma coisa que, tipo, é o factual, é um fato que está gerando ansiedade em muitas pessoas. E a gente precisa reconhecer os nossos limites, gente, e aprender a depender de Deus. Porque nós sozinhos, nós não vamos conseguir sair dessa situação. Olha, a passagem que a gente vai ler hoje é Mateus 6, do 31 ao 34. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isto. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. É até mesmo o tema de hoje, né? Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. Né? Se preocupar, gente, não é essa preocupação de criar um futuro, né? De viver bem o presente e de criar um futuro. Não, essa preocupação excessiva. Olha, o Senhor ele vem falando tudo isso. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, né? Então são preocupações que nós vamos ter de forma desordenada, desequilibrada, e muitas vezes vamos vivendo como se Deus não existisse. É aquilo que nós falávamos no começo. Nós olhamos para o tamanho do nosso problema, nós ficamos olhando para o desemprego. Gente, eu não estou falando aqui que a gente não tem uma preocupação, mas é a preocupação exagerada, a preocupação com qual nós deixamos de viver. O qual é a preocupação qual nós vivemos, que o problema é maior que tudo na nossa vida. Nós começamos a viver o problema. Nós começamos a viver somente o problema. Até as pessoas que vão olhar para a gente vai viver esse problema. Então o Senhor vai dizendo: não vos aflijais e nem digais que comeremos, que beberemos. São os pagãos que assim se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Por mais que está difícil para você, Deus sabe do que você precisa. Deus sabe da sua necessidade. Deus não vai deixar faltar nada.
Às vezes é uma conta que você tem que pagar, porque quantas pessoas estão passando por dificuldade nesse momento? Apresenta para o Senhor, fala: Senhor, tá aqui a minha conta, eu não pago, não é porque eu sou inadimplente, porque eu sou, né, porque eu não tô nem aí, mas não, é porque eu não tenho condições. Fala para o Senhor, gente, faça essa experiência de falar com o Senhor. Você vai ver o milagre que Deus vai realizar na sua vida. É isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. É isso, buscar o reino de Deus. Gente, aqui está o segredo. O Senhor está dizendo que diante dessas preocupações todas que nós temos, o que ele vem nos dizer? Ele nos dá uma ordem: buscar em primeiro lugar. Gente, em primeiro lugar na nossa vida precisa estar o quê? Buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É fazer a vontade de Deus, é viver os seus mandamentos, é olhar para o outro, é rezar, é estar na sua presença, é buscar o amor, é buscar o perdão, é buscar tudo aquilo que nós temos tanto falado aí. Então o segredo é buscar o reino de Deus, buscar aquilo que Deus tem para a minha vida. Obediência a Deus, né? Obediência a Deus, romper com o pecado, vida de santidade, vida de castidade, né? Muitas vezes nós entramos no desespero porque nós somos materialistas demais. Nós vivemos uma vida muito materialista, só olhando para o dinheiro, somente para o dinheiro. Então hoje Deus nos dá uma ordem para nós buscarmos o reino de Deus acima de qualquer coisa, gente. Então o sentido da nossa alegria, da nossa felicidade está aí. E assim, e eu falo que, nossa, acho que ninguém mais do que nós para poder falar disso, né? Porque eu falo assim que como Deus vem cuidando da gente, como Deus vem cuidando da gente. Já faz uns 2 anos que a gente está começando com a missão, tudo, mas eu falo que a gente nunca se doou tanto para a missão como a gente vem se doando nesse momento. Então assim, buscai o reino de Deus, buscai as coisas de Deus, buscar servir a Deus, fazer a vontade de Deus, porque Deus, Ele nos chama. E quando a gente faz a vontade de Deus, gente, Ele não deixa nos faltar nada. E não tem nos faltado nada. A cada dia é uma providência. Tem vez que uma pessoa fala: olha, né? A gente recebe, né, ajuda das pessoas. Às vezes uma pessoa fala: eu não vou poder ajudar vocês esse mês. Daqui a pouco a outra liga falando: olha, eu vou fazer isso e aquilo para vocês. Então, gente, não falta nada. Deus não deixa faltar nada. Põe isso na cabeça de vocês. E o desejo nosso é esse. O nosso desejo é um dia, e espero que esteja próximo, é a gente viver somente da missão, viver somente para ajudar, viver a vontade de Deus na nossa vida. Não estou falando que vocês têm que fazer isso. Eu vivo a vida de Deus dentro do meu trabalho, sendo honesto, sendo justo, não roubando, né? Então isso é viver a vontade de Deus, é buscar o reino de Deus. Então a palavra de Deus vai dizer: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. Cuida do de hoje. Opa, hoje está aqui, você está vivo. Você venceu esse dia. Dorme, né? Muitas vezes a ansiedade, o desespero que nós temos, um monte de coisa que tem. Não, dorme. Amanhã você vai levantar junto com Deus, Deus vai levantar junto com você, e vocês vão trilhar o dia de amanhã junto. A certeza que nós temos, do mesmo jeito que Deus trilhou conosco hoje, e nós vencemos e passamos por esse dia, o dia de amanhã Deus vai passar conosco. É isso. Gente, Deus, Ele não vai nos deixar na mão. Deus, Ele cuida de nós. A cada instante da nossa vida, Deus, Ele cuida de nós. Ele está ali o tempo todo, olhando qual que é a nossa necessidade. É que muitas vezes nós somos muito ingratos e a gente não vê aquilo que a gente precisa e que o Senhor Ele está cuidando. A gente não vê, porque assim, a gente está tão preocupado em reclamar, em lamuriar, em reclamar de tudo que está acontecendo. Nossa, esse mundo está isso, esse mundo está aquilo, onde já se viu isso, onde já se viu aquilo, a gente não poder sair de casa. E a gente fica reclamando. Essa é uma brecha enorme para que a gente gere ansiedade também. Graças a Deus nós estamos dentro da nossa casa, né? Quantos estão dentro do hospital? E muitos, os médicos chamaram a família e falaram: olha, não tem o que fazer. Só um milagre, né? Então glória a Deus que nós estamos dentro da... Gente, e é bom. Está na comodidade da nossa casa, né? Estamos com os nossos, né? Por mais difícil que seja, não ter esse contato social, mas graças a Deus nós podemos viver este momento. Então nós temos que aprender a viver este momento em Deus. Aprender a viver este momento em Deus. A pessoa ansiosa não está com os olhos em Deus
e sim nos seus problemas. É isso que nós falamos. Quanto mais eu coloco os meus olhos nos problemas, mais ansioso eu vou ficando. Mas a partir do momento que eu vou colocando os meus olhos em Deus, o meu coração vai tranquilizando. Eu vou tendo aquela certeza que Deus está cuidando de mim. Diz para Deus. As pessoas ansiosas, muitas vezes quando nós vivemos essa crise de ansioso, eu vou me colocar no meio, a gente diz para Deus o tamanho do nosso problema. E na verdade nós tentamos dizer para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Né? Sabe? Dizer para o seu problema o tamanho do seu Deus. Fica projetando coisas que talvez não aconteçam. É aquilo, né? É aquilo que a crise deu em cima, né? Enxergar perigo em tudo. Você já começa a projetar a morte de alguém, que alguém vai ter Covid, aí já projeta o desemprego, já projeta a fome, então a gente começa a projetar coisas negativas. Projeta que vai faltar as coisas, então a gente começa a criar projetos. Vou passar fome, eu vou passar fome agora, gente. Vai cortar minha água, minha luz, eu não vou ter como pagar minha... Então, quer dizer, fora que a gente já vai proclamando palavras de maldições sobre a nossa vida, né? O que é pior, né? E muitas vezes a gente vai entrando numa incredulidade, porque a gente deixa de acreditar em Deus. A gente começa, essa passagem, se a gente voltar um pouquinho antes dessa passagem, Deus fala que dos girassóis, o lírio dos campos, dos pássaros, que são aves e são plantas, mas que não falta nada. Deus cuida deles no mínimo detalhe, quanto mais vós que sois meus filhos. Sabe, Deus não vai deixar faltar nada para você. Sabe, a gente precisa fazer esse exercício de fé hoje. Deus não vai deixar faltar. Tá difícil, tá complicado, tá. A tempestade tá aí, tá. Mas aquele que acalma o mar, aquele que manda a tempestade se calar, Ele está conosco. Ele está na sua casa, Ele está no seu barco. Às vezes você não está chamando Ele, sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você não estamos chamando Ele, porque nós estamos olhando somente para o problema, estamos tão desesperados que nós não conseguimos ver Jesus no barco. Nós olhamos tanto para o problema que nós não conseguimos ver a solução. Isso vai gerando mesmo ansiedade. Isso vai gerando uma ansiedade terrível dentro de nós, porque nós vamos crescendo dentro de nós um desespero de olhar somente para a dificuldade, somente para a dificuldade. Isso muitas vezes é uma incredulidade nossa. Eu não acredito que Deus está cuidando de mim. Eu não acredito que Deus está cuidando da minha casa. Eu não acredito que Deus vai me ajudar. Eu não acredito que Deus vai me abençoar. Eu não acredito. Eu não acredito que Deus vai me ajudar. Sabe, eu quero convidar você nesta noite a fazer essa experiência. Olha que palavra forte Deus vai falando. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Quer dizer, eu vou cuidar de você. Assim como estive com você hoje, eu estarei amanhã. Assim como eu estive com você hoje, eu estarei amanhã. E como amanhã estarei depois de amanhã. Então acalma. Tranquiliza o seu coração. Então muitas vezes a ansiedade vem porque nós nos preocupamos demais com as nossas coisas, com a família. Tá aí o segredo, né, gente? O maior segredo, eu achei muito forte a hora que a gente viu isso hoje, né? Que a gente estava preparando e fala assim, ó, que a gente se preocupa demais com as coisas, com a família, com o emprego, com o que a gente vai comer, com isso, com aquilo. Na verdade, a pessoa ela não acredita em Deus. Ela não acredita que Deus pode cuidar de tudo. Então, nossa, foi muito forte pra mim, porque eu falei assim, meu Deus do céu, eu falei, é isso que o Senhor quer. E assim, e Deus foi confirmando o que Ele queria falar hoje, né? Essa é a cereja do bolo da live de hoje, entendeu? O que Deus está querendo falar pra gente? Gente, entenda bem, a gente não está aqui julgando ninguém, mas isso é algo para a gente parar e pensar. Eu parei e pensei, falei, meu Deus do céu, quantas vezes eu não acreditei em Deus, quantas vezes eu não acreditei na providência de Deus. Então assim, a ansiedade ela é nada mais que eu achar que eu tenho que resolver tudo. Eu tenho que resolver, se está faltando alguma coisa, por exemplo, se eu não tiver o dinheiro, então eu vou passar fome. Olha, presta atenção no pensamento nosso. Eu não estou trabalhando, eu não vou ter um pagamento, então eu vou passar fome. E como o Leandro falou, que
Para Deus, na lógica, né? Na lógica humana, 2 mais 2 é 4. Mas para Deus, gente, essa lógica não funciona. Então, se eu não tenho trabalho, se eu não tenho dinheiro, não significa que eu vou passar fome. Se eu recorrer a Deus, se eu acreditar que Deus ele vai prover todas as coisas na minha vida, Ele vai prover. Se é uma enfermidade, gente, eu vou colocar. Vai acontecer na minha vida somente a vontade de Deus. Deus ele não vai permitir que aconteça algo que não seja do agrado dele, que não seja o melhor para a minha vida. Então, o que significa? Que a nossa ansiedade, ela não tem sentido. É assim, todo mundo aqui está sofrendo com ansiedade? Está. Então, a receita que eu quero passar hoje é para a gente racionalizar isso. Tem lógica eu ficar me preocupando com isso? Vai me ajudar? Vai mudar alguma coisa? Vai melhorar a minha situação? Não vai. Então o que eu vou fazer? Eu vou confiar em Deus. Eu vou me entregar nos braços de Deus. E que eu vou deixar que Ele cuide de tudo. E é isso mesmo que Cristo trouxe, né? Que Deus nos dê a graça da fé. Que Deus nos dê a graça de acreditarmos que Ele está cuidando de tudo. Não vos aflijais e nem digais que comeremos, que beberemos, com quem nos vestiremos. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Gente, Deus sabe de tudo que você precisa, de tudo que você necessita. Acalma o seu coração, tranquiliza o seu coração. Tranquiliza. Até mesmo você, mas eu não tenho força para vencer isso. Você vai falar para Ele que você não tem força. Esse problema está sendo mais forte que eu, Senhor. Então você vai falar para Ele. Mas você vai falar, eu sei que o Senhor é mais forte que esse problema, eu sei que o Senhor é mais forte que eu. É maior. É maior. O Senhor é mais soberano. Poderoso. O Senhor é mais poderoso. O Senhor é soberano. Então eu quero convidar você a isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Deus sabe de tudo que você precisa. Deus sabe de todas as suas necessidades. Hoje, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Busca. Fazer o reino de Deus é fazer a vontade de Deus. Buscar as coisas de Deus. Buscar fazer as coisas segundo o coração de Deus. E você vai ver o milagre de Deus, o impossível de Deus na sua vida. E, gente, voltar no passado a gente não consegue. Não foi inventar, né? A gente não consegue. A gente não vai voltar, a gente não vai consertar os nossos erros que a gente cometeu, que a gente gostaria de consertar. Mas a gente pode, na presença de Deus, viver uma vida nova e recuperar todo o tempo perdido. E para o futuro, saber o que vai acontecer no futuro, a gente também não pode. O que nós temos aqui hoje, a única coisa que nós temos aqui hoje, nesse momento, agora, é o dia de hoje. Então, vamos entregar para o Senhor o dia de hoje, né? A nossa preocupação está no dia de hoje. Jesus disse, a cada dia basta a sua preocupação. Então, o Leandro já falou e eu repito, vamos nos preocupar o que nós temos que fazer hoje. O que Deus quer que eu faça hoje? Eu tenho de comer hoje? Eu tenho de vestir hoje? Eu tenho o remédio do dia de hoje? Eu tenho a saúde hoje? Amanhã, gente, só a Deus pertence. Só a Deus pertence. Vamos deixar que o amanhã Deus cuide dele. E a orientação que eu quero deixar aqui para você hoje, coloque nas mãos de Deus. Ele cuida de nós. Ele nunca vai nos desamparar. Ele não vai nos deixar faltar nada. Não queira abraçar tudo. Você não é o super-homem, você não é a Mulher Maravilha. Você não é insubstituível. Tira isso da sua cabeça que você é insubstituível, que ninguém vai fazer aquilo que você faz. Isso é uma das causas da ansiedade. Você acha que só você, dentro da sua casa, você é o bambambam, super-homem, super-mulher. Você tem que controlar tudo. Você tem que controlar seu filho, você tem que controlar seu neto, você tem que controlar sua nora, seu genro. Não. Cada um tem a sua vida. Cuida da sua vida, né? Cuida da sua vida. É lógico, né? Tem seus filhos, você tem que cuidar da educação deles. Mas muitas vezes o filho já casou. E você está querendo controlar ainda. Não, gente. Deixa ele viver. O filho é neto, quem decide é ele. Ah, mas ele... Mas reza por ele, mas quem tem que decidir é ele.
né? Deixa Deus tomar conta da sua vida, deixa Deus tomar conta da sua casa. E o mal hoje que predomina é a síndrome do pensamento acelerado. A gente fica ali, ó, acelerado. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o que, como foi falado, né, na semana passada. Eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo outro, que não sei o que. Gente, isso é gravíssimo. Pra gente ter um AVC, pra gente ter um infarto, não custa nada. Então vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar para que a gente possa viver mais e ser mais feliz. A pessoa, ela chega num ponto que se ela chegar ela não é capaz de fazer 5 minutos de adoração. Ela não consegue rezar uma Ave Maria prestando atenção naquilo que ela está fazendo. Então isso é muito sério, gente. Por quê? Porque aquele que nos acalma, aquele que nos traz paz, a gente não consegue se encontrar com ele devido a esse pensamento acelerado, a essa agitação de que eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. A gente está com a síndrome de Marta, né? Da Marta, a irmã de Lázaro. Então que sejamos libertos. Vamos imitar a Maria, que preferiu estar na presença de Deus, que preferiu estar com Jesus naquele momento. É isso, gente. Lança suas preocupações sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que ela nos abrace. Mas eu convido você, feche os seus olhos e afirma isso para a sua vida. Deus está cuidando de mim. O Senhor está cuidando da minha vida. O Senhor não vai me abandonar. Repete isso: Jesus não vai me abandonar. Jesus não vai me deixar na mão. Jesus não vai abandonar a minha casa. Jesus não vai abandonar a minha família. Jesus não vai me abandonar. Jesus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Deus está me abraçando. Deus está acalmando o meu coração. E hoje eu aprendi que a solução se chama Jesus Cristo. A solução chama-se buscar o reino de Deus. Buscar a vontade de Deus. Essa é a solução. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os nossos vídeos estão aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, entre lá, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.